professores! Hoje, na nossa aula de matemática, que vocês farão as atividades, está relacionado sobre a média aritmética. Como calcular a média aritmética? Então, para você achar a média de um resultado, basta somente você somar os números que estão na informação e depois, com essa somatória, você faz a divisão. Então, lembre-se, para achar a média de um resultado, basta você somar os números que estão na informação e depois, com essa somatória, você faz a divisão. Sendo que essa divisão, ela é o resultado do número de informação. Ou seja, é a soma de vários valores e divido pelo total deles. Então, seria assim, se eu tenho num desafio, eu tenho 5 números. Eu vou pegar esses 5 números, vou somar e depois com esse resultado dos 5 números somados, eu divido por 5. Eu divido por 5 porque é a quantidade de números que estão sendo representados. Então, vamos no nosso exemplo. Então, um exemplo da média aritmética seria, em um campeonato de basquete, com 3 rodadas, a equipe A fez a seguinte pontuação. Então, eu tenho 3 rodadas. Então, na primeira rodada, a equipe A fez 22 pontos. Já na segunda rodada, a equipe A fez 23 pontos. E na terceira rodada, a equipe A fez 24 pontos. Então, o problema é, em um campeonato de basquete com 3 rodadas, a equipe A fez a seguinte pontuação. Primeira rodada, 22 pontos. Segunda rodada, 23 pontos. Terceira rodada, 24 pontos. A pergunta seria, quantos pontos, em média, a equipe A fez por rodada? Então, para me descobrir a média desses 3 números, basta você somar, vou colocar aqui para vocês, 22 mais 23 mais 24. Aí eu faço a somatória. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 2 mais 2 mais 2, 6. Então, a equipe A fez no total 69 pontos nas 3 rodadas. Agora, para descobrir a média aritmética, você tem que pegar os 69 e dividir por 3. 69 dividido por 3. O 3, que é o nosso divisor, ele é 3 porque eu tenho 3 números somados. Se aqui fosse 6, 6 dividiria por 6. Se fosse 12, dividiria por 12. Então, esse divisor aqui, ele vai de acordo com a quantidade de números que você somou. Então, eu faço minha tabelinha ou meu repertório. Vou pegar o 6, que 6 é divisível por 3. 3 vezes 1 é 3, eu ainda não achei. 3 vezes 2 é igual a 6, nesse caso eu achei. 3 vezes 2 é 6. Então, o quociente é o número 2, algarismo 2. 2 vezes 3, 6. 6 para chegar a 6, faltam nada, 0 aqui. Abaixo, o 9. 9 dividido por 3, aí eu vou aqui, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, nesse caso, aqui é 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9 dá 0. Então, nesse caso, qual é a média em pontos? A média em pontos que a equipe A fez por rodada é de 23. Então, a média, nesse caso, é o resultado 23.
Então, na verdade, é a soma de vários valores e divido por esse resultado aqui da somatória. A atividade que vocês farão, o número 3, ele está pedindo parecido com esse exemplo que eu dei aqui para vocês. Então, vocês vão ler o desafio, que está falando sobre gols que o Vitor fez, e ali você vai fazer a somatória e depois dividir pela quantidade de números que você utilizou. O exercício 4 é a mesma coisa. Você tem que calcular a média aritmética dos números que estão ali nas letras. Então, lembre-se, soma os números e depois divide pela quantidade dele. E por último, um dos últimos, que é a quinta questão, ele está pedindo para você descobrir 2 números cuja a média aritmética seja igual a 3. Então, lembre-se, você tem que colocar 2 números. E esses 2 números que você soma, ele tem que ser dividido. Nesse caso, ele é dividido por 2, porque eu tenho 2 números que você vai ter que utilizar. Só que esse resultado da divisão já é o número 3. Então, você tem que calcular quais os 2 números que você vai somar e depois dividir. Seria mais ou menos, seria assim. Vamos imaginar que eu tenho 2 números. Aí eu tenho o 5 e o 3. Eu preciso descobrir qual é a média desses 2 números. Então, primeiro eu vou somar. 5 mais 3 é igual a quanto? 8. Aí agora eu vou dividir o 8 por 2. Por quê? Porque eu tenho 2 números. Então, eu faço a tabelinha do 2, se eu não souber. 2 vezes 1 é igual a 2, até eu achar o resultado 8. 2 vezes 2 é igual a 4, 2 vezes 3 é igual a 6, e 2 vezes 4 é igual a 8. Então, ó, nesse caso, eu achei o algarismo 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 para chegar a 8 faltam nada. Espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Qualquer dúvida, aguardo vocês nos comentários. Sucesso e atenção. Sei que vocês são capazes.